Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a glória. A Ele e somente a Ele toda a glória. Estamos aqui por Ele, estamos aqui para Ele, porque tudo é dele. Amém? E nós vamos hoje continuar na mensagem, pastora Daniele, no telão. A mensagem é, continuando, a autoridade do Evangelho Verdadeiro, a parte 9, tem como subtema: somente o Evangelho Verdadeiro justifica o Filho de Deus. Diga isso, somente o Evangelho Verdadeiro justifica o Filho de Deus. Diz na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 15 ao 21, diz assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Senhor, nós te louvamos, te adoramos neste lugar. Senhor, entregamos a Ti a nossa adoração, entregamos a Ti, Senhor, a nossa semente de amor. Senhor, manifestamos aqui a nossa obediência, a nossa fidelidade, Jesus, a qual, Senhor, nos faz bem praticar diante de Ti. E nós queremos agora, Pai, lhe pedir para que os nossos ouvidos de ovelhas estejam atentos à Tua voz. Que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam totalmente, Senhor, abertos para ouvir a Tua voz. Que haja a compreensão, que haja o entendimento, que haja, Senhor, a manifestação do Teu poder através da Tua mensagem, Senhor, da Tua palavra, que será pregada neste altar, nesta noite, pelo Teu Santo Espírito. Que haja transformação, que haja mudanças, que haja, Senhor, olhos iluminados para entender a verdade, para compreender, e mais que isso, Pai, receber a verdade. Porque temos visto, Pai, que muitos têm recebido, têm ouvido, têm conhecido a verdade, mas não têm recebido a verdade. Então nós oramos, Pai, para que todos aqueles que têm ouvido, que têm conhecido a verdade, que eles recebam, Pai, que eles recebam, que eles compreendam, que eles assumam o Evangelho verdadeiro em suas vidas, Pai, e glorifiquem o Teu nome através do único Evangelho de Jesus Cristo, Pai, porque nós aqui não anulamos a graça de Deus, não anulamos a graça de Deus. A justiça é mediante a fé em Cristo Jesus e não mediante a lei. Eu te agradeço, Pai, por esta verdade ter nos alcançado. Te agradeço, Pai, por cair dos nossos olhos as escamas, para que hoje pudéssemos
compreender, viver, Senhor, estas verdades que libertam, essas verdades que edificam e que dão herança, estas verdades de um pacto de melhores e superiores promessas. Assim nós te agradecemos, Pai, por todo o bem que o Senhor tem realizado em nossa vida. Obrigado por este momento precioso em Tua casa, onde nós vamos agora nos alimentar pelo banquete que o Senhor nos preparou, Pai. Nos reunimos aqui, juntamente com os nossos irmãos pela internet, para sermos alimentados pelo Teu Espírito, para crescermos através deste alimento sólido, Pai, e continuarmos firmes e constantes na verdade, declarando que há somente um Evangelho verdadeiro, o qual nós estamos firmados, o qual nós estamos aqui proclamando e crescendo a cada dia pela revelação do Teu Santo Espírito em nós. Peço-te, ó Deus, para que mais uma vez o Senhor me uses conforme a Tua vontade, conforme tudo aquilo que o Senhor já ministrou em meu espírito, conforme aquilo que o Senhor já me ordenou falar aqui nesta noite para as Tuas ovelhas, para a edificação da Tua igreja. Que nada se perca, Senhor, que tudo que o Senhor determinou se cumpra cabalmente para louvor e glória do Teu santo nome. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja que orou comigo, diga amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, meu amado filho Vinícius, de cabelo novo. Obrigado, minha amada e querida esposa Daniele, pastora abençoada. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amado, só se vive corretamente o cristianismo quando se entende o que é ser justificado. Se eu não entender o que é isso, não há possibilidade de eu viver o cristianismo. Se eu não entender o que é ser justificado, não há condições nenhuma de eu me apresentar diante de Deus de modo agradável. Então a verdade sobre a justificação, ela foi revelada ao apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça de Deus. E pastor, o que significa então justificação? O que é, pastor, justificação? Amados, justificação é ser aceito por Deus, não por causa de meus próprios méritos, não por causa de alguma obra que eu realize, mas ser aceito por Deus por causa da fé em Jesus Cristo. Isso significa justificação. E essas verdades, quando elas são conhecidas, quando elas são ouvidas e recebidas, elas de fato, então, tornam uma pessoa cristã. Então você pode entender que a base do cristianismo é isso. Uma pessoa entender a questão da justificação. Se a pessoa não entende a questão da justificação, ela não é cristã. Porque o fundamento do entendimento a respeito do cristianismo é isso, a questão da justificação. Justificação é o fundamento do cristianismo. Então, há pessoas, amados, de 20, 30, às vezes 40 anos dentro de uma igreja. E isso hoje eu falo com muita tristeza no meu coração. Agradeço a Deus por um pouco tempo de igreja o Senhor iluminar os meus olhos. E assim como os seus. Porque há pessoas de 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja que são dizimistas, que são fiéis, que buscam o reino em primeiro lugar,
que leem a Bíblia, mas não sabem o que é ser justificado pela fé. E a justificação por fé, ela derrota, amado, ela aniquila a glória do homem. Por quê? A justificação por fé, ela tira toda a vanglória de alguém. Assim como a questão da salvação, que muitas pessoas pensam que cada um tem que buscar a sua. Não é? E a Bíblia diz o quê? Que a salvação é por graça. E não por obras. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então, a justificação por fé, o entendimento disso, ela aniquila toda a glória do homem. E quando alguém nega a justificação por fé, ela nega Cristo. E a igreja atual, ela tem negado Cristo por séculos. Elas creem em Jesus, o chamam de Senhor, mas não entendem o poder que há no nome de Jesus. Não entendem o poder que há na cruz. Eles querem dar uma mãozinha para ajudar Deus a salvar. A começar pelo batismo nas águas. Sendo totalmente inútil, algo que nega o sacrifício de Jesus no Calvário, e é um ato que nega a justificação pela fé. É somente por fé, é somente por graça, é somente pela palavra, é somente por Jesus. Justificação é o contrário de condenação. Amém? Então a justificação por fé, ela é um ato imerecido em nossas vidas. Nós não merecemos. Quando nós recebemos a graça do Senhor Jesus como o único meio de salvação, aí então nós somos perdoados. Somos isentos de toda culpa, aceitos por Deus, nos tornando justos. Isso é justificação. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga: você é justificado. Diga: você teve os seus pecados perdoados. Teu irmão acreditou nisso? Acreditou mesmo? Glória a Deus por isso. Jó 25, versículo 4 diz: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Então, como alguém poderia se justificar diante de Deus? Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Ponto. Ali tem uma vírgula, mas eu vou colocar um ponto. Com a permissão do Espírito. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Ponto. Está claro? E aí vamos continuar. E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Ponto. Então, como alguém pode ser justificado diante de Deus? Mediante a fé em Cristo Jesus. Simples assim, amado. Simples assim. E como que alguém manifesta esta fé em Cristo Jesus? Seguindo Cristo Jesus. Qual? O ressuscitado. Não o que morreu, o ressuscitado. Amém? Então, também temos crido em Cristo Jesus para que fossem justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Ninguém. Não adianta, amado. Não adianta, porque lá na minha igreja a gente faz isso, faz aquilo, e faz aquele outro, e faz aquele outro. A justificação não acontece por isso. A justificação acontece pela fé somente em Cristo. Totalmente em Cristo. Não, mas então eu creio em Cristo. Mas então por que faz isso, isso, isso e aquele outro? Porque a fé em Cristo Jesus basta.
A fé em Cristo Jesus é suficiente para salvar. E esta igreja, amado, vive somente pela fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, como a Bíblia diz. Então pode aqui, amado, o maior teólogo, o maior líder, chegar e falar, vocês estão errados. Amados, nós estamos certos, nós somos justificados. Nós temos sim a justificação diante de Deus. Estão entendendo? Versículo 17 diz, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Pastor, o que é isso? E Paulo está dizendo aqui que deu um nó aqui. Você crê em Cristo, você crê na obra da salvação, mas mesmo assim se sente um pecador. Um exemplo. Você precisa entender o quê? Você já recebeu Jesus como teu Senhor, o Senhor de sua vida. Ele habita em você, você é templo, você é morada de Deus. E você já está justificado pela fé em Cristo Jesus. E o inimigo não pode lhe acusar. Paulo está dizendo isso. Mas se procurando ser justificados em Cristo. Então assim, está procurando ser justificado pela fé em Cristo. Fomos nós mesmos também achados pecadores. Então, ou seja, eu estou buscando a justificação pela fé em Cristo Jesus, mas eu me sinto um pecador. Então eu vou ter que buscar justificação em obras da lei. Eu vou chamar Cristo de pecador. É o que Paulo fala. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então aquele que não é ministro do pecado, aquele que é santo e morreu por nós, ele nos limpou de todo o pecado. Ele levou sobre si todo o pecado. Então nós não somos pecadores. Digam, não sou pecador. Está entendendo? Se alguém lhe perguntar um dia, você é santo? O que você vai responder? Irmão Ricardo? Aprendeu. Você é santo? Claro que eu sou. Está achando que você é o quê? Sou santo. Sou justo. Eu sou. Se você não é, o problema é teu. Eu sou, porque o meu Senhor me santificou e me justificou. Estão entendendo, amados? É com essa autoridade que nós temos que nos portar diante de todos, diante do mundo. Quem quer que seja que peça para nós a razão da nossa esperança, tem que nos ver assim, com estas convicções. Com estas convicções. Aonde eu tenho a oportunidade, mas porque eu sou uma praga. O apóstolo Miguel Ângelo diz isso, que ele é uma praga, eu também sou. Aonde Deus me dá a oportunidade, eu estou bombardeando a graça. É para católico, é para evangélico, é para quem não é nada. Se der a brecha, eu estou entrando com a palavra. E olha, amados, o que nós temos aqui com esta revelação é algo precioso. É algo precioso. Então nós não podemos, sabe, menosprezar, achar que é algo simples. Não, é algo maravilhoso que Deus nos deu. O entendimento disso, então nós temos que viver conforme esse entendimento. Amém? Estão aí fora os filhos de Deus se achando pecadores. Estão aí fora os filhos de Deus dizendo que são pecadores. Então, para que valeu o sacrifício de Jesus na vida deles? Não, pastor, é que a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, não. Então aí é uma outra conversa. Todos nós temos pecados, mas não somos pecadores. É diferente uma situação da outra situação. Amém? Então, se alguém disser para você, você é um pecador, todos nós somos pecadores, você vai dizer,
Eu não. Eu fui pecador um dia. Não sou mais. Sou justificado e nada pode me condenar. Você quer aplaudir? Dar um grito? Fazer alguma coisa? Isso te alegra? Isso te interessa saber? Glória a Deus por isso, amado. Glória a Deus por isso, que aqui nós podemos falar disso, essas verdades, porque evangelho significa o quê? Boas novas de grande alegria. É a verdade de Jesus, é a verdade da obra da salvação. Versículo 18. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí. Isso aqui é tremendo, mano. Isso aqui é, sabe, a revelação maravilhosa que o apóstolo Paulo fala para os Gálatas. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Aí eu sou pecador. Então como que isso funciona, pastor? O que é que foi destruído? Que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas. A lei. A lei foi destruída. Amém? O fim da lei foi destruída. Então Paulo está dizendo, se eu torno a praticar a lei, se eu torno a colocar em uso aquilo que foi destruído, eu me constituo um transgressor. E aí então, de fato, eu vou ser um pecador, eu vou me ver assim. Eu vou me sentir de fato assim. Porque a lei ativa o pecado, amado. Está entendendo? Então por isso Paulo fala que ele está debaixo de lei, está debaixo de maldição. Mas pastor, por que a maioria das pessoas não entendem isso? Você já se fez essa pergunta? Porque isso não se aprende de homem. Não é homem que ensina isso. Só Deus ensina alguém a respeito disso. Só Deus faz com que uma pessoa entenda isso e viva isso de fato. Só Deus quem tem o poder para tirar as escamas dos olhos dos seus filhos. Porque é uma revelação de Deus. E nós recebemos. Glória a Deus por isso. E eu quero glorificar a Deus com você pelo privilégio que nós tivemos. Amém? Eu valorizo isso, igreja. Eu valorizo essa verdade. Não é para qualquer um, é. A verdade é essa, não é para qualquer um. E nós fomos escolhidos por Deus para receber. Amém? Colossenses 2:8 a 15 diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então aqui nós entendemos o quê? Que os homens pregam aquilo que é segundo eles. Segundo aquilo que eles aprenderam de homem. E não segundo Deus. Então Paulo diz, cuidado. Cuidado. Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição deles próprios, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, eu estou aqui anunciando para você o evangelho segundo Cristo. Amém? É o verdadeiro evangelho, é o único evangelho. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita todo o poder de Deus. Também nele estáis aperfeiçoados. Diga, eu sou perfeito. Diga de novo, eu sou perfeito. Diga para o irmão que está do seu lado, você é perfeito, você é perfeita. Diga. Até ele se convencer disso, amado. Ele tem que se convencer disso. A hora que ele se convencer, você para de falar. Convenceu? Ainda bem que foi rapidinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha lá. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Então a nossa circuncisão é no Senhor, não é humana. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. E esse batismo não é batismo de água. É o batismo no Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós morremos para o pecado.
Então nós fomos sepultados com Cristo. Amém? No batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, os pecados, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia! Aleluia! Você é perdoado, você é perdoada. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. A Jesus toda a glória por esta obra maravilhosa que ele fez em nosso favor. Não há mais nada a ser pago. Pastor, eu quero pagar o preço. Mas você quer pagar o quê? Não tem para pagar. Não tem mais para pagar. Pastor, eu quero fazer um jejum. Mas não tem, não dá. Não dá, aqui não dá. Pastor, eu quero passar pelas águas batidas. Mas aqui não dá. Aqui está tudo pago. Aqui está tudo quitado. Aqui não tem dívida. Amém? Está quitado. Nós somos livres de condenação, livres de acusação. Você está perfeito em Cristo Jesus porque Ele te aperfeiçoou. Você crê nisso? Gálatas 2, 19 e 20 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então nós estamos aqui a fim de viver para Deus, amado. É isso o nosso desejo, viver para Deus, agradar a Deus, obedecer a Deus. Não viver segundo o nosso próprio entendimento, nosso próprio conceito. As pessoas dizem: Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa. Mas estão fazendo a vontade deles. E Deus fala: viu, vocês acabaram de orar, de falar, mas a vontade minha vocês não querem, vocês não fazem. Vocês querem fazer a de vocês. Vocês querem fazer a própria justiça. Vocês não querem aceitar a minha justiça que é em favor de vocês? Então, sabe, é triste. É triste, amado, ver, sabe, aquilo que era para ser de fato a igreja de Jesus, não ser a igreja de Jesus. É muito triste. Muito triste. Versículo 20. Terminando 19, né? Estou crucificado com Cristo. Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, aleluia. Mas Cristo vive em mim. Diga: Cristo vive em mim. Diga: Cristo vive em mim. Aleluia. É muito bom. E esse viver que agora tenho na carne, porque nós estamos numa carne ainda, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Eu acho que as pessoas, sabe, amados, eles não entendem essa fé, eles não entendem esse morrer para a lei e viver somente por fé, eles não entendem. Eles não entendem. Eles não entendem. Por isso Paulo diz que isso que nós fazemos para eles é loucura. Mas para nós é poder de Deus. Entende? Eles não entendem porque para eles é loucura. É loucura não jejuar, é loucura não batizar, é loucura não fazer campanha, é loucura. O que vocês fazem lá então? Nós adoramos a Deus, amado. Nós crescemos na graça e no conhecimento, nos tornamos cada dia mais perfeitos em Cristo Jesus, santos e justos, herdeiros da salvação, conhecendo a cada dia o nosso Pai, vivendo de fato como filhos legítimos. É muito bom. É muito bom. Gálatas 2, 21. Diz assim:
não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Igreja, por conhecer estas verdades e receber estas verdades, eu não vou, amado, ficar nesta bobagem de ficar me condenando. Ouça e receba para a tua vida. Não. Eu ficar me condenando? Ficar me acusando? Ficar me culpando? Mas como, pastor? Porque Jesus me amou e se entregou por mim. Para começar a conversa. Jesus me amou e se entregou por mim. Jesus te amou e se entregou por você. Você vai ficar se culpando, meu amado? Vai ficar se condenando? Vai ficar dizendo que você é pecador, que você não merece, que você é isso, que você é aquele outro? Jamais faça isso na tua vida. Mas pastor, amado, eu vou só te lembrar, a dor, a humilhação, o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi por quem? Pronto. Se eu torno a construir o que foi destruído, para que serviu? Para nada. Se eu torno a trazer acusação para a minha vida, se eu torno a trazer condenação para a minha vida, para que serviu o sacrifício dele a meu favor? Para nada. Estão me percebendo? A verdade que liberta. Amado, o antigo pacto, a lei de Moisés, tudo aquilo que havia sido passado e ensinado aos judeus, com 613 mandamentos, obras, sacrifícios, rituais, jejuns, abluções, batismos, comida, cerimônia, tudo isso foi destruído na cruz do Calvário. E Paulo diz que se como justificado, que sou pela fé em Cristo, me agarrar de novo a Moisés, as obras da lei, seja qual for, amado, eu me torno transgressor. Então, por isso, aqui nesta igreja, nós não permitimos nada da lei. E jamais vamos permitir. Pastor, mas isso é o que dá movimento. Amado, eu não quero movimento. Eu quero a verdade de Jesus. Eu quero a verdade de Jesus. Se eu quisesse movimento, eu ficava pregando como eu pregava antigamente. Não tinha aceitado esse chamado na minha vida. Ficava do jeito que estava. No barulho. No oba-oba. Desculpa aqui falar, mas era isso, amado. Não tinha o que nós temos hoje. Não tinha conhecimento, não tinha revelação. Não tinha poder de Deus manifestado e revelado na nossa vida. Nós éramos escravos do pecado. Amém? Nos sentindo cada vez mais pecadores. É ou não é? E a graça nos libertou, graças a Deus. Romanos 10:3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, olha Paulo falando aí da questão das obras da lei. Desconhecendo, ou seja, até ouvindo, né? Mas não nos interessa. Nós vamos manter a nossa própria justiça aqui. Procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. A igreja aí fora está assim. Não se sujeita à justiça que vem de Deus. Quer manter a sua própria justiça. Não, viu, meu amado? Você tem que ir passar pelo batismo das águas. Olha, você tem que fazer um jejum aqui para buscar poder. Você precisa pagar um preço. Olha, nós vamos fazer uma vigília aqui. Você tem que participar da vigília. Nós vamos fazer a campanha. Você tem que participar todos os dias. Não pode faltar um dia da campanha. Se não perdeu a campanha, quebrou a campanha. É ou não é? Graças a Deus que aqui nós conhecemos a justiça de Deus e nos submetemos a ela. Nós nos sujeitamos à justiça que vem de Deus. Olha, amado, sabe, isso é muito lindo, amado. Sabe, saber que nós estamos na verdade de Jesus Cristo. Saber que o Senhor, sabe, nos viu assim de tal maneira, de um modo especial. Que as igrejas estão aí fora, amado, vivendo pela própria justiça, buscando nas obras da lei a própria justiça, sabe, não se sujeitam à justiça que vem de Deus.
Jesus está para fora. E ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém aí ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei aí, cearei com vocês e vocês comigo. É assim que está aqui agora, mano. A gente ceando com o Senhor. Nós estamos assentados à mesa. Nós estamos assentados à mesa com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é quem está nos servindo nesta hora. Aleluia! Aleluia! Você é amado de Deus. Você se sujeita à justiça que vem de Deus e por isso você agrada ao Senhor. Amém? Se você, amado, se você disser que não é para batizar, que eu acho que você já disse para alguém, que não é para jejuar, como que as pessoas olham para você? As pessoas te chamam de endemoniado. Você é endemoniado. Se você diz que não tem que pagar o preço, que o preço está pago, eles dizem que tem que pagar o preço. Não, porque Jesus fez, então eu também tenho que fazer. E a primeira coisa que eles falam, quando você fala, não precisa batizar, mas Jesus foi batizado. Jesus foi para ser exemplo, olha o que eles falam. Então eu também tenho que ser batizado. Aí você fala, ele foi batizado para cumprir a lei. Não é assim não. Mas é uma luta, sabe? Porque são cabeça dura. São cabeça dura. Jesus foi batizado, eu também tenho que ser batizado. E cala a boca, menino. Amém. Eu respeito. Eu calo a boca para você, mas aqui eu abro a minha boca. Aqui eu estou na minha casa. Aqui eu estou na minha casa. Que é o Senhor quem usa a minha boca. Então você que está aí na tua casa, eu espero que você esteja ouvindo as minhas palavras, porque são as palavras de Deus. Que Jesus jejuou, então eu vou jejuar também. Eu tenho que buscar poder. É isso que eles falam. Não entendem que Jesus cumpriu toda a lei para colocar fim nela na cruz do Calvário. Romanos 10, 2-4 diz, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. A maioria dos crentes, amados, tem zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Então Paulo diz isso, ele fala, eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, graças a Deus. E nós cremos, por isso somos justificados diante de Deus. 2 Coríntios 4, 1-5 diz, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Amado, aqui é assim, nós não andamos com astúcia, nós não adulteramos a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, Satanás, diabo, capeta, capiroto, o vagabundo, ele, cadê? Aí, ó. Nos quais ele, o Deus deste século, como a Bíblia o chama, cegou o entendimento dos incrédulos. O Pedro está se matando de rir aqui. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê, pastor? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Para que eles não entendam o Evangelho verdadeiro, amado. O qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Eu não estou aqui pregando pastor Emílio, muito menos o apóstolo Miguel Anjo, muito menos bispo Solange Brandt, muito menos estou pregando aqui Igreja Cristo Vive. Eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo.
Está entendendo? Então nós não estamos aqui a pregar a nós mesmos, nós estamos aqui pregando a Jesus Cristo, nosso Senhor. Como servos de Deus, como Paulo disse ali, ó. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Aleluia! Você quer aplaudir ao Senhor mais uma vez? Ele é digno de ser louvado, de ser adorado, ser glorificado com as suas palmas. Amém. Então, amados, ouça, o diabo não quer que os filhos de Deus entendam essas verdades. Porque só a verdade liberta e o diabo usa os seus para enganar o povo de Deus com a mentira. Há muitos filhos do diabo nos altares com o microfone na mão enganando o povo de Deus. Pastor, mas isso é muito sério. Mas é a verdade. É a verdade. Por isso, todos os que são de Deus, os ovelhas de Jesus, devem pedir para Deus iluminar os olhos para entender e discernir a verdade da mentira. Porque João 8,44, olha o que o Senhor Jesus disse. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então agora você entende. Como a lei não existe mais, Jesus encravou na cruz, ela é uma mentira na vida dos filhos de Deus. O que o diabo faz? Ele pega ela e usa para enganar o povo de Deus. O povo de Deus fica no engano, na mentira, guiados por Satanás. Olha como é sério isso, amado. O diabo faz com que o povo de Deus acredite que ainda é necessário a obra da lei. O diabo faz com que o povo de Deus acredite no batismo. Está entendendo? O diabo faz com que o povo de Deus acredite que tem que sacrificar ainda, tem que fazer um sacrifício, tem que pagar um preço, que tem que se fazer um jejum para receber poder. O diabo se utiliza da lei para roubar a glória que só pertence a Cristo Jesus. Estão entendendo, amados? Mas aqui ele não rouba nada. Aqui ele não rouba nada. Porque aqui o Senhor já iluminou os nossos olhos para a gente discernir o certo do errado. E nós já vencemos os falsos mestres. Já vencemos os falsos profetas. Eles não podem mais nos enredar com as suas mentiras. Romanos 10, você quer aplaudir mais uma vez? Aleluia! Glória a Deus! Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, isso é a verdade. Então, isso, irmão Alberto, isso é verdade. Agora, se eu chego aqui, e eu começo a pregar aqui, irmãos, agora a gente vai começar aqui a fazer um batismo nas águas, porque Jesus também foi batizado e é necessário que a gente também batize. Isso é verdade? Isso é mentira. Eu vou estar sendo induzido por quem? Por Satanás. Olha a seriedade disso. Então, por isso que a Bíblia diz que por um tempo nós ficamos na transgressão. Quando eu era pregador, sem o entendimento, sem o conhecimento, amado, é com muita dor que eu digo isso, mas eu pregava mentira. Estão entendendo? Por mais que eu tivesse aqui com a Bíblia aberta, falando de Jesus, falando de Deus, eu estava no anátema. Eu estava pregando a mentira. Eu não estava fazendo o que era correto e aprovado diante do Senhor. Hoje, eu tenho paz com Deus. Eu sei que eu estou totalmente correto diante de Deus.
Então olha a seriedade disso. Esta igreja, ela recebe a justiça que vem de Deus. Essa igreja crê na obra completa e perfeita de salvação na cruz do Calvário. Esta igreja crê na justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso esta igreja prega Cristo Jesus e somente Cristo Jesus. A fé em Cristo é um compromisso pessoal com Deus. É um compromisso com a verdade. Isso é a fé em Jesus. E esta igreja é justificada pela fé em Cristo. Gálatas 2,16 novamente. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 1,11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não estou aqui pregando o evangelho de homem. E vou dizer mais. Essas revelações nós temos andado com o ministério que há mais tempo tem vivido e tem recebido da parte do Senhor. Mas eu não tive a revelação por homens. Foi o Senhor quem abriu os meus olhos para me dar entendimento disso. Foi Ele quem me mostrou esse caminho. Então, eu não estou aqui pregando algo que eu aprendi de alguém. É da parte do Senhor. É da parte de Deus. Romanos 3,20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por que o povo de Deus se sente pecador? Porque está recebendo lei. Porque não tem a certeza da salvação em Cristo Jesus. O povo de Deus vive como pecadores. Está recebendo a lei. E aí ficam numa vida inferior, amados, dizendo: eu sou um pecador, porque a carne é fraca, usando as desculpas, não é? Porque a carne é fraca. E não prosseguem para a perfeição, porque vivem uma doutrina doente. A graça de Deus é um pacto de melhores e superiores promessas, é um pacto que edifica e dá herança, é a sã doutrina. Onde se vive somente por fé em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo justifica. Gálatas 2, 19 e 20 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Amado, eu estou aqui pregando o verdadeiro evangelho. E eu preciso, como pregador, martelar. Pregador. Está entendendo? Pregador. Prego o martelo. O martelo é a palavra. O prego é a palavra. Amém? E o martelo está na minha mão. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar bem a palavra para que fique bem firmada na tua mente. Está entendendo? Paulo disse: eu morri para a lei. Então diga: eu morri para a lei. Então Paulo diz: eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Diga: eu estou aqui para viver para Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Obrigado, Senhor, por estas verdades. Graças a Deus, amados. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas
já passaram, eis que se fizeram novas. Novas. Então, é novidade de vida, você é nova criatura, as coisas passadas já passaram, você não tem que ficar se lembrando do teu passado, você não tem que ficar se lembrando do que você cometeu no teu passado, que você fez no teu passado. Amados, as pessoas sobem aí em altares e se utilizam do testemunho da própria vida para tentar edificar outra. Nós temos que glorificar a Deus por aquilo que Ele realizou na nossa vida, sim. Mas eu tenho que subir no altar de Deus e edificar a tua vida com a palavra de Deus. Porque a palavra é alimento. Se eu subir aqui, amado, e começar a falar da minha vida do passado, o que vai edificar na tua vida? Falar para você que eu usava drogas. O que vai edificar? Vai edificar, irmão Alberto? Nada. Não edifica nada. O que edifica é a palavra. Então eu tenho que subir aqui com a obra que Jesus Cristo fez na minha vida, como testemunho vivo para todos que me veem, que me conhecem, que me conheciam. Eles têm que enxergar e engolir o que Jesus fez na minha vida. Eu não tenho que ficar falando. Eu não tenho que ficar falando, eu tenho que abrir minha boca e falar da graça de Deus. Eu tenho que abrir a minha boca e falar a verdade que liberta. Eu tenho que abrir a minha boca e pregar o único e verdadeiro evangelho, que é a graça de Deus, confiado ao apóstolo Paulo. Amém? Então nós morremos para a lei, nós vivemos para Deus, já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós e nós frutificamos para Deus através da graça de Deus. 2 de Coríntios 5,17, eu já li, pastor? Já. Marcos 2, 21 e 22 diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Amado, o remendo de pano novo é a graça. A veste velha é a lei. E Jesus diz assim: a graça com a lei não combina. A graça com a lei não dá certo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Você é o odre novo. Você é o odre novo. Por quê? Por que você é odre novo? Porque assim como eu, você jogou no lixo tudo que você tinha aprendido da tradição dos homens. E para se receber o vinho novo, só é assim. Não tem outra forma. Eu tenho que jogar tudo, eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que jogar fora, jogar no lixo tudo que eu aprendi com os costumes de homens. Para que então eu receba esta novidade de vida, eu receba esta verdade e possa viver em conformidade com a vontade de Deus. A graça não se mistura com a lei. A graça não pode ser misturada com a lei. Porque se misturar, se perde tudo, amado. Se perde tudo. Um pouco de lei misturada com a graça, ela rouba a glória do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5,9 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um item da lei numa igreja que está lá pregando graça, não está valendo de nada. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu a legitimidade. Amém? Gálatas 2,21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então nós não anulamos. Nós não anulamos a graça de Deus. Para nós, amado, para nós aqui, que estamos firmes nesta graça, a obra de Cristo é suficiente. É suficiente. Mas pastor, que na minha igreja nós cremos totalmente em Jesus. Mas pastor, o senhor precisa entender que aqui nós realizamos o batismo somente como algo simbólico. Ah, é? Se é simbólico, por que não para? Se é algo somente simbólico,
Porque, amados, eu já ouvi da boca de alguns. Não, pastor, mas aqui a gente só faz o batismo assim por algo simbólico, que é o primeiro passo para a vida cristã. Mas se é simbólico, então por que não para? Não para porque para eles tem valor. Essa é a verdade que eles não querem assumir. Porque se não tivesse valor, parava, mano. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou inventando. Aqui eu parei. Por quê? Porque eu entendi que não tem valor nenhum. Então, se não tem valor, para que fazer? E pelo contrário, se continuamos fazendo, entendendo isso, nós anulamos a graça de Deus. Então, como Paulo disse, nós podemos dizer, nós não anulo a graça de Deus. As outras igrejas aí fora não podem dizer isso. Elas não podem bater no peito e afirmar isso que Paulo falou. Porque elas anulam a graça de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, amado, que a gente já está caminhando para o final da mensagem. Eu quero abrir um parênteses e dizer que é muito triste aqui em Pauaçu ver a construção de uma piscina batismal, um tanque batismal, não sei como eles estão chamando isso, ser construído com dinheiro público e por um bom dinheiro. Estão aí anulando a graça de Deus. É um povo que tem zelo de Deus. Eu quero com todo respeito me dirigir a essas pessoas. É um povo que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento da graça do Senhor. Não tem entendimento daquilo que é o único e verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É triste ver um bom dinheiro que poderia ser utilizado para algo de maior importância para o nosso município. Porque pelo orçamento que está escrito lá, amados, é uma vergonha. E isso é responsabilidade minha. Se alguém quiser me procurar, pode me procurar para conversar. Porque segundo foi dito, 240 mil reais por uma piscina batismal que a Bíblia diz que anula a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu chamo isso de uma vergonha. Isso é negar a justificação somente pela fé. Então, os líderes que estão à frente disso deveriam saber desta verdade. Os líderes que estão aí envolvidos com este projeto deveriam saber destas verdades que estão escritas na Bíblia há mais de 2000 anos. Porque negar, amados, negar a justificação por fé é negar a Cristo. Alegar que um batismo em água serve para alguma coisa referente à salvação, isso é negar Cristo. Dizer que um batismo em água é o primeiro passo da vida cristã, isso é uma mentira. É negar a salvação por fé, é negar a justificação por fé. Isso é inaceitável. Paulo não aceitava, eu também não aceito. É muito triste, é lamentável ver líderes religiosos, líderes do povo de Deus, levando o povo de Deus para uma justificação por obra, e não somente pela fé em Cristo Jesus. Então, eu vou finalizar, amado, dizendo que aqui nós vivemos pela fé em Cristo Jesus e nós não temos parte nenhuma com essa piscina batismal. Nós não temos parte, amado, com essa piscina batismal, porque nega Cristo Jesus. Anula a graça de Deus, e nós não anulamos a graça de Deus. Aleluia. A Jesus toda a glória, amado. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Vivemos por fé e vamos continuar vivendo por fé. É um dinheiro que poderia ser aplicado em outra coisa mais importante. Romanos 11:6, e nós encerramos, diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, se tem obra, se tem batismo, não é graça. É anátema,
É um evangelho falso, nega Cristo e anula aquilo que é para ser o evangelho verdadeiro. E nós não anulamos, nós permanecemos firmes na graça do Senhor Jesus Cristo. Assim é, porque assim disse o Senhor nesta noite. Fique de pé no teu lugar, meus amados, vamos. Quero orar por você, quero orar com você. Amém. Você é justificado. Amém. Você é o santo precioso. Jesus é o teu Senhor. Jesus é quem aprova a tua conduta. Jesus é quem aprova o teu modo de viver, porque é Ele quem te ensina a viver o cristianismo. O Senhor nos ajuntou, o Senhor nos uniu para que juntos vivamos o verdadeiro evangelho de modo digno, crescendo, avançando em perfeição, em conhecimento, em graça, em amor, para que o mundo saiba e conheça o único evangelho verdadeiro. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Senhor Jesus Cristo. A Ti, Senhor, e somente a Ti, toda honra e toda glória. Obrigado, Espírito Santo, por mais esta noite em Tua casa. Obrigado, Senhor, por esta mensagem preciosa de conhecimento, Jesus, e de revelação ao nosso espírito, nos trazendo, Senhor, a alegria, Senhor, de sabermos que fomos escolhidos por Ti para viver o verdadeiro evangelho. Esta mensagem que nos trouxe paz, que nos trouxe regozijo e que nos faz agora, Senhor, orar com ações de graças a Ti, Senhor. Nos faz orar, ó Deus, com gratidão plena por termos sido escolhidos por Ti para viver a Tua verdade, Pai. Queremos, Senhor, orar e interceder por aqueles que irão receber esta mensagem, por aqueles que receberam esta mensagem através da internet. Jesus, que haja o entendimento, que haja a compreensão, que eles recebam, Senhor, esta verdade e que vivam livres de todo engano, de toda mentira, que sejam também justificados pela fé em Cristo Jesus, assim como nós, que aprendam, Senhor, a viver somente pela fé e que frutifiquem para Ti. Deus amado e bendito, Te agradeço por esta igreja. Te agradeço, Senhor, por cada família aqui trazida pelas Tuas boas mãos, Senhor. Oro, Senhor, por cada vida preciosa que aqui está plantada. Oro, Senhor, para que o Senhor as edifique, Senhor, cada vez mais. Que elas sejam firmadas cada vez mais na Tua verdade e que frutifiquem para Ti, Senhor. Que venham assumir de fato, ó Deus, aquilo que eles são em Cristo Jesus. Assumir as verdades bíblicas a nosso respeito, Pai. Somos santos, somos justos, somos amados, somos predestinados, somos eleitos, somos embaixadores em nome de Cristo, somos ministros da nova e eterna aliança, somos o povo mais feliz desta terra, somos os benditos do Senhor, santos preciosos. Senhor, isso é a Tua igreja, Pai, santa e gloriosa, sem ruga e sem mácula, que glorifica o Teu nome nesta terra. Por isso, que a Tua palavra, Senhor, seja confirmada em nossas vidas através de sinais, de maravilhas, de prodígios
e de milagres, Senhor. Que haja sobre o nosso viver a manifestação do Teu sobrenatural, Pai. Trazendo, Deus, cada dia mais a manifestação da Tua glória, deste pacto de melhores e superiores promessas. Que haja, Senhor, um agir sobrenatural naquilo que é impossível para nós, Senhor. Aquilo que é impossível para nós, Senhor, nós oramos, pedindo e confiando em Ti, que haverá um agir, que haverá a manifestação do Teu poder, e sairá à luz a solução deste problema, Senhor. O Senhor nos trará paz, o Senhor nos trará alegria, o Senhor nos trará abundância de alegria, abundância de paz, pois a Tua paz reina em nossos corações neste lugar, Senhor. E nada impedirá esta paz que está em nós. Nada irá atrapalhar o agir de Deus em nossas vidas. Pois operando Deus, quem impedirá? Nada e nem ninguém. E Deus está operando em favor desta igreja. Deus está operando em favor de nossas vidas. E nós vamos testemunhar o poder de Deus em nossas vidas, para louvor e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, o qual nós cremos e vivemos neste lugar por fé no nome dele. Assim nós oramos e agradecemos. Amém? E toda a igreja diga amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória, igreja.